E ali naquele momento, os anjos começam a cantar. Cristo vem, Cristo vive, aleluia. Cristo vem, Cristo reina, aleluia. 8 horas da manhã. Eu estava numa luta muito espiritual, muito grande, sendo perseguida. Eu estava mesmo atribulada, depressada. Eu estava com 21 dias de jejum e oração para exatamente Deus me dar a vitória nestas lutas que nós estávamos passando. E foi de manhã, eu li a palavra de Deus, porque eu ia pregar num lugar que tem um culto muito grande, uma convenção de senhoras. Uhum. E eu estava pedindo a Deus uma palavra que eu pudesse pregar. E ali o Senhor Jesus me deu a palavra no livro de Apocalipse, ok? No livro de Apocalipse, eu acredito que é capítulo 1, versículo 9 em diante, que nos fala quando João foi levado, arrebatado na ilha de Patmos, quando ele teve o arrebatamento, que ele viu Jesus com seus cabelos brancos como a neve, aleluia, com o seu corpo reluzente, os seus pés como latão reluzente. E ali quando João, aleluia, eu chego a arrepiar quando eu falo sobre isso, porque foi tremendo. E eu comecei a meditar naquela mensagem. E quando eu estou meditando naquela mensagem que eu li, eu começo a sentir algo muito estranho no meu corpo. Eu comecei a sentir que o meu corpo estava crescendo. Certo? Como a gente se pega um balão e começa a encher ele de ar. E dentro daquele balãozinho tem assim uma coisa muito pequenina, uma fagulha muito pequenina. E foi assim que eu senti. E eu abri os olhos, eu pegava no meu corpo e perguntava para Deus: Senhor, o que está acontecendo? E de repente eu me senti como uns 3 metros fora do chão, sabe? Fora do chão. E dali, naquele momento, eu já não estava mais aqui nesse mundo. Eu já não estava mais aqui. Eu olhava, eu me via lá em cima, e eu olhava para baixo, eu me via o meu corpo aqui embaixo. E eu ouvi a voz do Senhor aleluia, quando disse para mim assim: filha, vem comigo, porque eu quero te machucar da mandares. Eu quero te revelar segredos escondidos do universo. No relapso de tempo, eu quero te mostrar segredos escondidos do universo. E eu disse assim: Jesus, o que está acontecendo comigo? E Deus falou comigo assim: filha, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Não temas, porque eu sou o teu Deus. E ali o Senhor Jesus me agarrou pela mão naquele momento. E nós subimos, aleluia, no espaço sideral, voando numa velocidade tremenda, numa velocidade de glória, aleluia. Glória a Jesus. É como diz o Salmo 19, que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite, sem linguagem, sem sonho, ouvem-se suas vozes, aleluia. Aleluia, Jesus. E ali nós voamos, irmã, no espaço sideral. Nós voamos, e Jesus foi me carregando para um lugar muito longe, e ele me colocou em frente de um mar muito grande, um mar enorme. E ele disse assim: olha, fica aqui, eu estou contigo, não fique desesperada, porque eu sou o teu Deus. Eu vou te mostrar segredos escondidos do universo. E ali eu fiquei em pé naquele mar, e de repente eu ouvia no céu, fez um barulho muito grande, os céus começaram a se escurecer, e fez um barulho muito grande. E ali eu via, quando eu olhava, eu via, aquilo era no mundo do espírito, mas é como se eu estivesse vendo aqui. Então naquele momento ali, o Senhor Jesus tirou a minha vida aqui da terra por 10 minutos, porque eu fiquei 10 minutos com Jesus. Aquilo tudo, isso que eu vou contar para vocês todos foi dentro de 10 minutos, mas é como se fosse uma eternidade, porque para Deus não existe tempo. O tempo de Deus é como a palavra de Deus nos diz lá em Pedro, que um dia é como 1000 anos. Na verdade, e 1000 anos é como um dia. Então, Deus é um Deus eterno, Ele é um Deus sobrenatural. Que as minhas palavras, sinceramente, eu gostaria de ter palavras para expressar para vocês o que eu vi e o que eu senti, mas as minhas palavras humanas não serão capazes de explicar isso que eu vou relatar para vocês. Eu não estou inventando, não é mentira. Isso foi porque Deus me escolheu para fazer isso, não sei. E isso é com Deus. Amém. E ali naquele momento, eu comecei a ver, irmãs, o céu se abriu.
E começaram a descer anjos dos céus à terra. Aleluia. Em forma de tochas de fogo. Aqueles anjos eram como tochas de fogo que eles desciam do céu e começaram a voar de uma parte para a outra. E ali eles iam trazendo muita gente e colocando em cima daquele mar, assim, com 3 pés acima da água. E ali eles foram trazendo aquele pessoal, trazendo. E ali eu perguntei para o Senhor o que significava aquilo. E ele falou para mim, ele disse assim, olha, vai ser... essas pessoas são os redimidos do Senhor. Aleluia. Então eu percebi que aquilo ali era um arrebatamento. Amém. Então aqueles anjos em forma de tocha de fogo, eles faziam tudo, eu entendia tudo no mundo do Espírito. Eles não falavam comigo, como diz esse salmo, eu entendia e eles me entendiam. A língua do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando aquele mar ficou repleto de gente, ficou completo mesmo. Inclusive eu já tenho esse testemunho gravado para publicar. Porque Deus tem o seu tempo certo e o dia e a hora certa da gente fazer as coisas para Deus. E Deus tem exigido de mim que eu fale essa mensagem. E eu tenho ficado já doente por 7 anos por ficar guardando essa mensagem. Deus usou uma pessoa poderosamente e falou assim, olha, eu vou requerer de ti até a tua vida se você não entregar o que não é seu. Então isso não é meu. É de Deus. Então, voltando ao testemunho aqui, ali naquele mar, eu vi aqueles anjos trazendo aquele povo todo, e foram trazendo. Aí, de repente, meus amados irmãos, eu vejo ali os anjos todos em volta daquele povo, e uma voz muito grande do céu fala e diz assim, oh, glória, aleluias. Aleluia, Jesus. E ali aquela voz fala assim, chegou a hora do coral dos céus descer e cantar o cântico dos remidos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu olho e houve um grande estrondo nos céus, aleluia. E um relógio muito grande desceu e eu vi aquele relógio. E aquele relógio girava muito rápido numa velocidade de glória, aleluia. Uma velocidade muito tremenda. E Deus fala, chegou a hora do coral do céu descer e cantar o cântico dos remidos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ali, além daqueles anjos que estavam em volta do povo de Deus, que já tinham trazido todo o povo de Deus ali, desceu. Quando eu olho que o relógio bateu meia-noite. O relógio fez aquela batida, deu meia-noite. E quando ele bateu meia-noite, que eu olho para os céus, eu vejo os céus se abrem. Aleluia. Aleluia. Os céus se abrem. Me dá licença, irmãos, eu tenho que me compor. Quando eu conto esse testemunho, parece que eu estou vivendo aquilo. E eu fico muito emocionada, porque foi algo muito tremendo. Aleluia. E aí, irmãos, quando o relógio deu meia-noite, eu vejo quando o céu se abre e desce um grande coral, aleluia. Que coral lindo, aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Que lindo coral vestido de vestes brancas. Uma multidão tremenda. Não tinha fim. E ali Deus fala com eles e diz assim, cantai agora o cântico dos remidos. Glória a Deus. E aquele coral vestido de branco, aqui estava a igreja acima do mar, uns 3 pés acima do mar, muitos anjos em volta em tochas de fogo guardando a igreja, porque a igreja, irmãos, vai ser cortejada, aleluia. Se você não sabe, a igreja vai ser cortejada pelo coral dos céus. Deus, aleluia. Os anjos vão estar nos guardando a todo tempo, aleluia. Glória a Deus. E ali naquele momento, os anjos começam a cantar, aleluia. E eles cantam esse hino na qual eu vou gravar, estou preparando para gravar, no meu testemunho gravado do arrebatamento, na qual está sendo publicado. Tem um pouquinho desse hino, não tem todo, mas eu vou gravar ele todo. E eles começaram a cantar assim. Cristo vem, Cristo vive, aleluias. Cristo vem, Cristo reina, aleluia. Mas aquelas vozes, meus amados irmãos, eram umas vozes afinadíssimas.
Eram vozes tremendas. Eu nunca ouvi na minha vida um coral tão lindo como aquele coral. E eles cantavam esse hino. E no que eles começaram a cantar esse hino, um outro anjo muito forte, ele começou a fazer o solo do hino. E ele cantava e dizia assim: Cristo está voltando, e os anjos já estão preparando a todo o povo que é seu. Iremos já morar com Deus. E quando eles cantavam, aí a igreja começou a subir. E eu escutava, irmãos, aquele barulho. Tam, 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 tam. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que maravilha! A igreja do Senhor vai ser cortejada pelo coral do céu. Você tem essa oportunidade de saber que você vai ser cortejado pelo coral do céu para entrar na glória, aleluia. Esse vai ser o privilégio dos cristãos na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, amada irmã Lúcia, a igreja começou a subir. E eu vendo aquele acontecimento, e eu me desesperei, e eu fiquei angustiada, mesmo no espírito. Eu me desesperei, e eu fiquei angustiada, e eu falava com Jesus, porque eu não via Jesus. Eu sabia que ele estava do meu lado, segurando na minha mão, eu sentia, mas eu não via. Mas eu não via. E ali, quando eu me desesperei, e eu falei com Jesus, eu falei assim: Senhor, e agora, Jesus? Eu fiquei, Senhor. Eu fiquei, Jesus. A tua igreja está subindo e eu estou ficando. E Jesus falava comigo: não temas, eu estou contigo. Eu quero te mostrar segredos escondidos do universo que tu ainda não conhece, filha. E tu vais proclamar essa mensagem. E ali eu fiquei ouvindo o Senhor falar. E eu comecei a olhar para os céus. E a igreja foi subindo no canto do coral. Na maneira que o coral ia cantando, o coral. Aqui embaixo os anjos protegendo a igreja. Aleluia. A proteção divina, glória a Deus. E lá em cima os outros anjos encaminhando a entrada, Ramachuri canta Lamanaya, a entrada da igreja nos céus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Aí quando a igreja terminou de entrar no céu, que eu já não vi mais nada, já não vi mais a igreja, já não vi mais aquele coral, aleluia. Eu só estava nos meus ouvidos naquele cântico, que fazia como um eco dentro de mim, dentro do meu coração, aquele hino tão lindo que eles cantavam. E ali eu disse: Jesus, eu fiquei. Senhor, eu me desesperei. Eu me desesperei muito. E Jesus disse assim: não te desespera, filha. Eu estou contigo. Vê o que vai acontecer agora. E ali, meus irmãos, eu comecei a ver meu corpo subir na terra. Aleluia. E aqueles anjos voando de um lado para outro, felizes pelo acontecimento que tinha vindo. E ali uma voz falou bem alto, tremendo no espaço, que eu sei que foi a voz do Senhor Deus. E ele disse assim: todos os reinos dessa terra e deste mundo voltaram a ser do Senhor. Aleluia. Mas tudo isso já é do Senhor. Eu perguntei: Senhor, mas tudo já é teu. E Deus disse novamente: todos os reinos da terra e deste mundo voltaram a ser do Senhor. Aleluia. Quer dizer que o reino de Deus será implantado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E eu, com muita aflição na alma, comecei a olhar para mim. Jesus disse: olha para teu corpo. Ah, irmãos, essa é a parte mais interessante para mim. Para mim foi a igreja subir cortejada pelos anjos, é a coisa mais linda. Mas essa parte que Jesus vai fazer com você, comigo, com aqueles que perseverarem até o fim, essa parte é linda demais, aleluia. E ali, amada, quando eu olhei para o meu corpo, eu não sei explicar, eu não sei dizer para vocês, eu não tenho palavras humanas para explicar. Naquele momento, é como se eu tivesse, eu acho que a melhor maneira de explicar para vocês conhecem uma lagarta quando ela está dentro daquele cartucho. Ela está dentro daquele cartucho. Então, quando ela está virando uma linda borboleta, aquilo vai saindo e vai caindo, na verdade. Foi assim que eu vi no meu corpo. Então, é como se eu tivesse uma capa em mim e aquela capa fosse caindo. Fosse caindo. Quando ela terminou de cair, que eu olhei lá, machurianda, lá, manais. Quando eu olhei para o meu corpo, irmã, eu tinha recebido o corpo de glória. Aleluia. Corpo incorruptível, machuricanda, lá, manais. O meu corpo era resplandecente como dos anjos, aleluia.
Irmãos, e aquele momento ali foi uma alegria muito grande, uma alegria tão intensa, que a alegria, eu não sei explicar, não tem alegria neste mundo que você possa comparar. Você pode ganhar 20 milhões de dólares, que a alegria humana é dinheiro, mas nesses 20 milhões de dólares poderia comparar com aquela alegria que eu tive naquele momento de receber corpo incorruptível. Você pode, eu não sei explicar, a maior alegria que você possa ter não vai comparar com essa alegria que eu tive. Ali, irmãos, eu já não sentia, eu não estava no corpo natural. Eu morri por 10 minutos. Eu fiquei 10 minutos com Jesus. Se Jesus, se alguém chegasse e o meu corpo ali no chão, se Jesus não quisesse retornar à minha vida, eu morria sem dor, sem sofrimento, sem nada. O Senhor tinha me arrebatado como Ele arrebatou aquele servo dele num carro de fogo. Glória a Deus, aleluia. Então ali naquele momento eu já não sentia mais os meus sentimentos assim humanos, meus sentimentos naturais já não estavam mais em mim. Eu estava no corpo resplandecente de glória e eu ali com o Senhor. E Jesus começou um diálogo comigo e Ele disse assim para mim, Ele olhou para mim, eu sentia Ele olhar para mim como disse para vocês no Salmo 19, sem linguagem, sem sonho, e não, você entende a voz do Espírito. E Ele falava para mim, Ele disse: filha, isso, irmãos, era só em pensamento. Só em pensamento, eu entendia tudo. E Jesus me entendia também. Uau. Linguagem poderosa do Espírito de Deus. Amém. E eu estou resumindo meu testemunho, pois são muitas mais outras coisas. No meu CD que eu vou colocar, mais coisas, mas eu estou resumindo para não tomar muito tempo. E ali naquele momento, Jesus criou um diálogo comigo. E Ele falou assim para mim: filha, você tem que voltar. Eu quero que você proclame a minha mensagem. Volta à terra e proclama a minha mensagem. E eu disse para Jesus: Senhor, como eu vou publicar uma mensagem dessa? As pessoas não vão me ouvir, Senhor. As pessoas não vão me dar crédito, Jesus. Eu comecei, igual Moisés, comecei a questionar. Interessante, naquela hora ali veio a questão, né? Yes. E ali Jesus falou para mim assim: olha, não importa se alguém te acredite ou não. O que importa a você é obedecer. Aleluia. Aleluia. Então quer dizer, Jesus com essas palavras, Ele me convenceu que eu obedecendo, o mais Jesus fará. Não precisa que eu faça nada. Ele mesmo fará. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali eu disse para Jesus assim, eu falei assim: Jesus, eu não quero voltar. É tão bom. Eu não quero voltar, Senhor. Eu quero ficar aqui, Senhor. Eu não quero voltar. E Jesus disse assim: não, mas você tem que voltar. Se você não voltar, eu não sou amor. Você tem que voltar. E eu disse para Jesus: não, Jesus, eu não quero voltar, Jesus. Eu quero ficar aqui, Jesus. E Ele disse assim: não, você tem que voltar, filha. E ali, quando eu disse: não, eu não quero voltar. E o Jesus disse mais uma vez: não, você volta e proclama a minha palavra. E eu disse: não, eu não quero voltar. Quando eu disse não, eu já estava no meu corpo. Uau. Meu espírito voltou no meu corpo, aleluia. E naquele momento eu me senti muito triste, porque eu sabia: Jesus, agora você é prisioneira desse corpo novamente aqui nessa terra, depois de experienciar tanta glória, tanta maravilha de Deus. E agora novamente eu estou aqui, Senhor, nesse corpo terreno. Irmãos, o meu corpo recebia choques elétricos, como se eu tivesse ligado numa eletricidade. E meu corpo recebia choques tremendos ali. E eu tremia, eu falava, eu não conseguia falar. Eu só falava em línguas. E eu falei assim: Jesus, mas eu não queria voltar, Jesus. E Jesus falou assim comigo, dentro de mim. Falou assim: filha, você vai entender, você vai entender. E ali Jesus foi me dando aquele consolo, foi passando aquela aflição, e Deus só me falando que queria que eu proclamasse essa mensagem. Queria que eu proclamasse essa mensagem. Hoje chegou o dia de você ouvir essa mensagem e que você, se você está se distanciado dos pés do Senhor, eu quero que você saiba, volte para Jesus. Amém. Olha, eu dando esse testemunho lá no Brasil, numa igreja, que eu estou aqui agora nos Estados Unidos da América, e eu dando esse testemunho em várias igrejas que eu dei meu testemunho, uma pessoa que foi da macumba há muito tempo, quando terminou o culto, que ela hoje é uma serva de Deus, ela chegou para mim: Miriam, não guarda esse testemunho com você, porque é muito forte, é muito poderoso, muitas pessoas precisam de ouvir para que elas sejam alertas e tenham cuidado da sua vida espiritual. E Deus tem requerido de mim muito tempo, e Deus requerendo de mim sempre que eu grave, que faça CDs e tudo, mas tem sido uma dificuldade muito tremenda para mim
compartilhar esse testemunho. Sempre que eu me preparo, tem sempre um problema, sempre surge um problema. Tem sido muitas lutas, porque Satanás não quer que essa mensagem corra à terra. E eu tenho certeza que Deus vai tocar nos corações. Essa mensagem vai bombardear o mundo, porque é uma mensagem do poder de Deus, uma mensagem de Deus. Agora, porque Deus quis escolher a mim, eu não sei te explicar. Deus pode escolher a quem Ele quiser. Tem que estar sempre em jejum e oração, também não sei. Eu estava há 21 dias, não sei, mas eu não sei se Deus exige essas coisas. Eu acredito que quando Deus quer revelar, Ele revela. Louvado seja o Santo Senhor. Porque assim como João viu o caráter de Jesus ali na ilha de Pátmos, Ele me fez ver a mesma coisa. E foi exatamente quando eu passei a ver aquela mensagem, vendo como João viu, eu comecei a ver Jesus como João viu. E foi exatamente naquela hora que Deus me arrebatou. Então, para completar, eu estava ali tremendo, atribulada ali, meu corpo tremia, recebendo choques elétricos, como se eu estivesse recebendo mesmo numa eletricidade. E ali eu peguei o telefone para chamar para uma irmã que morava perto da gente, e eu comecei a falar com ela. Eu não conseguia falar, meus amados irmãos, eu só falava em línguas. E sabe uma coisa, eu fiquei um mês depois disso, um mês, sem comer, eu estava na glória com o Senhor. Parece que eu estava voando, sabe? Parece que eu estava voando. E o meu corpo totalmente, eu sentia meu corpo totalmente iluminado, diferente. E eu fui naquela convenção para pregar, e ali, meus amados irmãos, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus batizou com o Espírito Santo. Pessoas que caíam no chão pelo poder de Deus, que não conseguiam se levantar, tremendo de tanto poder de Deus que Deus fez naquele lugar. Foi uma maravilha tremenda. Então, meus amados irmãos, se você, eu quero dizer para a pessoa que está longe de Deus, volta para Jesus. E você, meus irmãos, porque essa mensagem, eu acredito que essa mensagem é mais para os cristãos. É um alerta espiritual. E eu digo em nome de Jesus Cristo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia.